Boa tarde, sou Leonardo Silva, sou desenvolvedor web e essa palestra, na verdade, vou contar um pouco do como foi minha experiência, porque eu mesmo vim de uma outra área que não tem nada a ver, ou tem tudo a ver, na verdade, que é da parte da cultura, da arte da cultura. Me formei como músico, estudo música desde criança, fiz escola de circo, malabarismo, equilibrismo, escola de teatro, tive uma empresa de produção cultural e comecei a usar Drupal até para poder ampliar os meus serviços de produção cultural, como produtor cultural na área da arte e cultura. E, bom, a programação para mim foi uma coisa muito nova até, de 3, 4 anos para cá. E aí eu vou contar um pouco aqui sobre essa palestra voltada para o público bem, vamos dizer, newbie mesmo, no Drupal, quem nunca viu a fundo, quem nunca instalou, quem não sabe os conceitos básicos, assim. Mas acho que dá uma outra visão assim da coisa, vindo de alguém que começou a usar começou a desenvolver sem saber programar mesmo. Só para ter uma ideia aqui do pessoal que está aqui, quem trabalha com desenvolvimento? Maioria mesmo. Tem algum representante de empresas aqui que usam Drupal? Beleza. Maravilha. Então, bom, você já sabe um pouquinho de mim, de onde que eu vim, como eu comecei. Vamos lá fazer o Drupal Zero, que é como fazer um blog ou um site institucional sem saber programar. O intuito é sair daqui com 50 minutos com um site pronto, né? E aí vocês podem acompanhar também. Vai ter um determinado tempo da palestra aqui que eu vou ficar aqui nesse canto, que a gente teve um imprevisto aqui com o cabo e não consegui trazer o computador até aqui. Então, mas vocês vão ficar me ouvindo e eu vou ficar ali mostrando as coisas aqui no telão, vocês vão poder acompanhar direitinho. Quem quiser acompanhar pode sair daqui já com o seu site pronto. Isso é bom. Muito bem. Conceitos básicos, né? O que é necessário saber? O que é o Drupal? Acho que todo mundo já sabe que o Drupal é um CMS, ou seja, um sistema gerenciador de conteúdo, né? Ele também pode ser usado. Chegou o cabo? Chegou. Maravilha. Então vamos trocar. Então vamos trocar aqui, por favor. Que aí eu fico, né? Fica esse calor aqui, eu vendo vocês me vendo, é muito melhor. Mas eu posso ir falando aqui, né? Sim. A gente vai fazer o podcast. Então, a Drupal é um sistema gerenciador de conteúdo que basicamente serve para gerenciar conteúdo na internet. É uma coisa que te dá uma interface para que você possa publicar suas notícias, seus conteúdos, suas páginas, seus vídeos, suas fotos, suas músicas e qualquer coisa que for conteúdo de internet no seu site. Ele te dá uma interface, vamos dizer, bem amigável assim, e fácil, intuitiva, para que qualquer um, sem saber exatamente programar, possa criar suas páginas, criar suas coisas e deixar disponível para o seu público poder ver tudo isso. Oh, que beleza, hein? A tomadinha, tem uma tomadinha aqui também que funciona. Uma tomada no caixa. Muito bem, o sistema de gerenciador de conteúdo é isso. Ele também é algo. Isso, muito bem, obrigado. É um framework, ou seja, é uma base de código que te permite ao desenvolvedor, no caso ao programador, ele tem uma estrutura ali que ele pode servir de base de referência para poder desenvolver seu próprio código, né? Então o Drupal também ele tem uma API
né, que é um lugar onde está uma documentação assim, das funções, serve para referência exatamente para os programadores, para poder desenvolver em cima daquilo. Isso agiliza um monte de coisa, né, serve com a base mesmo estrutural de uma coisa muito maior. Ele também tem estrutura modular, ou seja, ele é extensível através de módulos, né? Existem, não sei, milhares de módulos que são contribuídos, a gente diz contribuídos, que são aqueles módulos que são desenvolvidos pela comunidade, né? Então, o que acontece? As pessoas desenvolvem seus módulos e publicam lá, compartilham, né, para quem quiser usar também. Então, o que acontece geralmente alguém precisou de fazer uma determinada função para o seu site, para o site dela. Então, ela fez um módulo e daí ela faz uma coisa mais genérica que pode ser usada por outras pessoas e compartilha. Aí vem outra pessoa, um outro desenvolvedor, um outro programador, pega aquele módulo, adapta ele, melhora e coloca lá também já as modificações, alterações, melhorias que ele fez, e o módulo vai crescendo, e assim são como centenas de módulos aí que existem contribuídos. Algumas vezes tem a necessidade de fazer um módulo que é muito específico, muito particular. Então aí o programador, no caso o desenvolvedor, ele faz e fica com aquilo porque às vezes não tem muito uso em geral para as outras pessoas. Mas é extensível assim, você faz um módulo e estende em cima daquele que você quer. De fácil gerenciamento, né, que você tem uma base de código todo separado, com o lugar certo para pôr os arquivos, de acordo com a API, ele te dá uma série de boas práticas, né, vamos dizer, para poder desenvolver, né? Então a interface também dele, te dá a interface web dele, é muito simples e fácil de mexer e é livre, né? Você pode pegar o código, modificar e estender, distribuir, desde que siga a licença que está inclusa nele, mas tudo é possível, com a imaginação e pouco de talento, né? Então ele serve para gerenciar conteúdos, eu já falei, né? Ajuda no desenvolvimento ágil, tem suporte da comunidade, que a comunidade também é bem unida, assim, vamos dizer, presta bastante suporte, né, para quem quiser desenvolver, para os usuários, enfim, todo tipo de suporte, não só desenvolvimento, como tirar dúvidas e discutir, né, rumos do Drupal em si, né? Tem a manutenção também pela comunidade, que é exatamente isso, de um colocar um módulo, vem o outro, ajuda, cria lá um patch, né, cria uma correção, amplia o módulo, e conceitos da internet, que é coisa que a gente precisa saber, né? Para poder seguir a palestra, como funciona a internet, o que é navegador, o que é um servidor, coisas assim básicas assim, para a gente poder desenvolver o site. Então, vamos passar aqui. Opa. Conceitos de internet é uma coisa. Conceitos de internet. Então, a estrutura de arquivos do Drupal, se abrir ela pelo navegador de arquivos, lá a gente vai ver uma coisa mais ou menos assim. Aí para baixo está faltando alguns, eu fiz de propósito, para ficar mais visível ali as nossas pastinhas ali do que tem, né, como estrutura de arquivo. Vou dar uma passada assim rapidinha no que é estrutura de arquivo, para a gente ter uma noção assim melhor. Então, a gente tem no index, na raiz do Drupal, na verdade, a raiz está aí, a gente tem o arquivo do index, que faz o index todo o site, com algumas instruções,
o arquivo do instalador, arquivo de informação, a gente tem os arquivos da licença, arquivo de rodar a tarefa, os arquivos básicos que devem ficar na raiz, assim, a gente não precisa mexer neles em nenhum momento, só deixar eles lá, desse mesmo jeito que eles fazem o seu papel. A gente tem os includes, que são arquivos de funções incluídos, que estão aí, todos eles ficam dentro desse diretório aí, dessa pasta. Temos também o MISC, que é o Miscellaneous, né? É um monte de JavaScript de query misturado com as imagens. Isso é tudo só da estrutura base, né? Todos até agora. Os módulos, que é onde ficam os módulos do núcleo. Todos os módulos que já vêm com o Drupal, eles estão dentro dessa pasta aí. A gente tem também profiles, que são perfis de instalação. O que está aí? Conte-me mais sobre isso. Então, os perfis de instalação acontece que é o seguinte: além de tudo, o Drupal você pode criar alguns perfis de instalação, ou seja, você pode criar como se fosse uma distribuição dele. Você pode criar o seu site, o seu sistema com as suas funções, com tudo aquilo que você quer, e criar uma distribuição disso, que na hora da instalação ela já vai vir com aqueles módulos que você fez, os módulos que você instalou, com as configurações que você fez, já tudo assim, está pré-formatado numa distribuição. Se a gente for pegar o Linux, né, o Linux tem tanto também, né, de distribuição, nem sei quantas centenas deve existir, mas seria a mesma coisa, cada um tem sua característica, umas funções a mais, umas funções a menos, em cima da base de um mesmo código, né, do Unix. Né. Uma coisa parecida acontece com o Drupal nos perfis de instalação, que são comparados com o Linux como as distribuições. A gente tem uma pasta de scripts, que aí tem um monte de scripts que é preciso para ele rodar as tarefas dele, já está tudo muito pronto também. A pasta sites. A pasta sites é lá que a gente mexe nela, na verdade, dentro de todos os arquivos que a gente pega no Drupal, quando a gente faz o download dele. É essa pasta sites aí que a gente faz toda a nossa vida. Então, por exemplo, até por questões de backup, migração, instalações em outros servidores, geralmente a gente pega essa pasta aí, que é lá dentro que a gente vai colocar o nosso código, todas as nossas coisas, e colocar. O resto, tá vendo? Eu até coloquei o dia, não toque no resto, não toque mesmo, porque está tudo pronto do jeito. Pode tocar assim, né? Se for fazer um hacker, for estudar, ver como é que funciona, um cara que é programador, quer ler o código, mudar umas coisas direto. Então vale para estudo, mas para fazer um site mesmo, para desenvolver, fazer uma coisa que vai para produção depois, a gente mexe só nos sites que não tem risco, assim. A gente vai ter uma base de código segura e bem mantido. E também a gente tem uma pasta Themes, que é onde ficam os temas, né? O Drupal, os temas são como se fossem os templates, né? A gente chama de temas. Então, os temas, eles funcionam igual os módulos também, é como se fosse um módulo, só que um módulo para visual, né? Para layout. Né? Basicamente é assim que funciona um tema. Né? O que a gente precisa? A gente precisa de um servidor web, né, que é um computador ou uma máquina qualquer, que tenha Apache, PHP e MySQL. Bom, o Drupal é feito baseado em PHP e a base de dados que ele roda naturalmente é o MySQL. É possível também instalar o Drupal com outras bases de dados, com Postgre, com até esqueci, gente. Bom, enfim, com outras bases de dados. Mas o que tem mais suporte é o MySQL. Você pode instalar, usar, não sei, na empresa na minha empresa a gente só usa outra base de dados.
pode correr o risco de chegar a algum ponto que algum módulo contribuído que a comunidade fez, alguma coisa, dado por esse banco de dados. Então aí, ou vai ter que pedir suporte, mudar alguma coisa no módulo, desenvolver para poder terminar de ter o trabalho, né, ter o seu site. Mas com isso aqui a gente já consegue desenvolver. Também é bom, aqui a minha estrutura de arquivos que eu disse antes, né? Os arquivos, os diretórios, né? E os arquivos que eu falei da estrutura. Então, o que eu preciso? Dentro de sites, da pasta sites, eu tenho duas pastas, que uma é all, que vai valer para todos os sites que eu tiver instalados. Assim, eu posso ter mais de um site usando a mesma instalação do grupo. E tem o default, que é a instalação default. Isso a gente não vai abordar aqui, porque a gente está falando de coisas bem mais básicas, né? Então, dentro do default, eu tenho um arquivo de configuração que vai fazer a conexão com o banco de dados e tem também, ele vai criar automaticamente, na verdade, durante a instalação, a pasta onde ficam os arquivos, que são os arquivos que são feitos o upload via direto à interface do grupo. Então eu tenho que copiar um arquivo que está dentro de sites, default, ele está como sites, default. Ele não extraiu aqui. Tem esse default settings, então eu tenho que copiar o default settings como settings como PHP. É só copiar ele e beleza. Aqui agora ele já está aí copiado os dois arquivos. E aí eu dou permissão de execução e escrita recursiva nesse diretório no default para ele poder criar a pasta e fazer as modificações que ele vai fazer no settings.php para a conexão do banco de dados. Então eu dou permissão que é chmod, né, e recursivo. Isso pode fazer também via programas de FTP, tem um monte de programas que fazem isso via interface. Eu faço aqui via linha de comando para a gente agilizar um pouco aqui a história. Então eu dou execução escrita no diretório default, recursivo, que aí vai pegar para os arquivos também. Beleza. Copiei, dei permissão, é só eu ir na pasta, então, no meu localhost, descer poa. Que aí ele já me dá a página de instalação, né? Escolho que deixo essa standard mesmo, que vai vir já algumas configurações padrão. Save continue. Em inglês, eu posso traduzir depois para outras línguas que eu quiser. Aqui ele já me dá o tipo de de banco de dados, né, MySQL. O database name tem que ser o database que eu criei agora lá no php-admin, que é dcpoa. Username do meu servidor, aí isso varia de acordo com cada servidor, root, a senha dele. E eu tenho também Advanced Options, por exemplo, às vezes a minha base de dados está em outro servidor, às vezes tem uma porta diferente, às vezes eu quero colocar um prefixo na tabela para organização. Isso aqui é variável de acordo com as opções do servidor. E continuo. Salvo, continuo. Aguardando. E aí ele faz a magiquinha dele lá, ó. Instalando os módulos. Shield, follow, text. Bem difícil, né? Fala a verdade. Mas isso nem sempre foi assim, tá? Só para falar assim, esclarecer, porque isso aqui
começou assim, começou a ficar bom do 5 para cá, né? Tem gente aí que deve lembrar do Drupal 3 ponto alguma coisa. Quando eu vi o Drupal a primeira vez era 3 ponto, não lembro. Mas tinha que criar um monte de tabela na mão, tinha que definir um monte de coisa na mão. No 4 ainda era meio chato, no 5 melhorou, no 6 melhorou mais, agora no 7 está lindo. Aí aqui ele conversa com a gente, olha só, ele fala que todas as alterações foram feitas no site default, né, naquele passo default, e também no arquivo settings. Se a gente for olhar lá, está dentro do default, a gente vê que a gente tem um arquivo, uma nova pasta aí, files, aí criou automaticamente para guardar os arquivos. E a gente pode mudar as permissões, senão a gente vai ter um risco de segurança aqui. Como ele já fez as alterações, para arquivo, eu dou permissão de leitura, né, do settings, vou colocar do default também. E para a pasta default, eu vou dar a permissão para ela de leitura também. Aí eu posso escolher um nome para o site, aqui ele já vai me dar um título. Vou colocar Drupal Camp. Boa. O e-mail. Aqui, colocar o meu e-mail. No e-mail, colocar admin. O e-mail do admin, deixar o mesmo. Coloco qualquer senha aqui. Ele me dá uma qualidade de senha também. Tem a opção de escolher um país padrão. Ele me dá um fuso horário aqui, né? Definição de fuso horário. E ainda me dá a opção de ver por updates. Quer dizer, o Drupal mesmo ele já vai conferir se tem algum módulo, se tem alguma coisa que foi atualizada pela comunidade e vai te avisar por esse e-mail que você estava mostrando aí do administrador e escolhe notificações, né? Salvou, continuou, ele faz a mágica dele lá. Fora isso, beleza, também legal. Parabéns, seu site está instalado. Visite seu novo site. Pega na minha cabeça às vezes. E aqui você já tem seu site, sua base, né? Com navegação, com alguma coisa de conteúdo, né? Opção de conta. Aqui ele já te diz, adiciona novo conteúdo. Beleza. Ele vai te dar 2 tipos de conteúdo, que o Drupal trabalha assim, né? Então, posso fazer uma basic page aqui, posso falar assim, título sobre nós. Estou fazendo a página de uma empresa, né? Então, vou pegar um texto aqui, vou pegar no Y aqui. Para a gente ter um texto ali, aqui uma página. Beleza, coloquei o texto, coloquei o título, coloquei o texto. Aqui eu tenho um formato de texto, ele me dá HTML filtrado, completo e texto plano. A gente vai ver logo na sequência. O filtrado quer dizer, ele não aceita algumas tags HTML, por isso que é bom ter noção de HTML. O HTML completo ele aceita tudo. E o texto plano, ele vai pegar texto plano sem nenhum HTML. Né? Aqui já na criação da página eu tenho esse menu settings, eu posso falar assim, ó, eu quero um link dessa página. Então eu já me dá o título que eu coloquei lá em cima, posso colocar uma descrição, por exemplo, veja sobre nós. Escolhe qual que é o
acima dele, né, fazer hierarquia, o peso, quer dizer, a ordem que ele vai ficar. Tem outras informações aqui de revisão, de colocar um URL diferente se eu quiser, opção de comentário, se eu quero deixar essa página aberta para comentário ou não, opção de autoria e de publicação. Ele está publicado, eu posso só salvar ele aqui, que ele está aí, a nossa página. Eu, como eu estou logado, né, ele me dá essas abas aqui de view e editar. De qualquer forma, se eu estou na homepage, ele já me deu o link aqui, ó, sobre nós. Ele já me fez o menu, já criei a página, já criei o menu de acesso para ela e está lá a página formatada. Se eu editar aqui essa página e colocar, escrever aqui um link, ele já vai me dar lá direto ela como link aqui. Isso é aquela questão do formato de entrada que o Drupal já te oferece um pouco padrão aí. Então, assim, com isso aqui eu já consigo fazer várias páginas institucionais no meu site, né? Aquelas páginas que eu preciso dar informação. Só com esse já tive conteúdo básico, eu já consigo pegar aí e colocar várias páginas, só ir lá criar conteúdo e criar a página tranquilo, né? Eu posso, se eu quiser inserir imagem, alguma coisa assim, aí ou eu vou buscar um editorzinho de texto, que aí eu vou ter que instalar um módulo, fazer uma coisa a mais, ou eu coloco uma tag HTML lá mesmo, por exemplo. Tem esse aqui também que é bem interessante, que ele gera umas imagens teste para a gente poder usar no nosso site. Bom, a gente viu aqui que na criação de conteúdo, vamos criar conteúdo, ele dá artigo e esse página, né, esse basic page. Na verdade, a única diferença entre artigo e basic page tecnicamente aqui é que o artigo ele já vem com a opção de comentário adaptado, né, já ativado, e ele sempre vai promovendo a página inicial. O que quer dizer da página inicial? O Drupal te dá uma página que é como se fosse uma lista, né, com um resumo de tudo que você está colocando. O que vai na página inicial vai automaticamente também para um feed RSS que o Drupal tem por padrão. Eu posso até criar aqui um artigo aqui, tem essa coisa de tags também que categoriza, né, o conteúdo. Vou criar o meu primeiro artigo. Aí eu crio uma tag aqui, tag 1, tag 2, vou pegar mais uma hora de edição aqui. E ainda me dá um campo de imagem. Um artigo já tem aí uma imagem, o texto, as tags e a opção de comentário. Tá. Então é como se fosse já também um post de blog, alguma coisa assim. E a imagem eu posso colocar também no corpo do conteúdo. De qualquer forma, aí quando a gente acessa a homepage, tá vendo? Ele já tem aí uma lista, que é um preview com as tags, e aqui ele me dá um lay a mais para poder ver o meu artigo. Tá?
queria abrir esse depois, mas não está abrindo. A gente tem uma opção, quando a gente também entra aqui em Content, a gente já tem uma página administrativa, onde a gente vê todo o conteúdo que há no site, aí a gente vê o autor, o status que ela está, se está publicado ou não, a última vez que ela teve alteração, essas operações aqui, né, editar, apagar. Eu posso fazer operações em massa, né, eu posso escolher aqui, eu quero fazer um tanto de uma vez, então eu já posso escolher aqui, ver qual operação que eu quero, tem esses filtros aqui que me ajudam a filtrar o tipo de conteúdo. E aqui eu tenho de conteúdo e de comentários, né? Aí, à medida que vai tendo comentários, ele vai me dando aqui para dar uma passagem rápida, assim, algumas funções aqui para a gente dar uma olhada, assim, antes da gente dar sequência. A gente tem essa parte de módulos, que aqui tem todos os módulos que a gente tem. Desculpa. Todos os módulos que a gente tem lá dentro da nossa User Interface, né, que aí a gente dá essa página administrativa, né, a gente tem o fórum para subir arquivos, filtros, né, a gente tem já também um módulo, já vem um fórum padrão, assim, que já vem os tópicos, ele já tem os íconezinhos todos lá das caixinhas de correio, o módulo de ajuda, o módulo da imagem, que vai permitir campos de upload de imagem, fazer estilos de imagem, a gente já vai ver aqui sobre os estilos, lista, o bloqueio, que serve para poder traduzir o site, para a gente ter o site em outros idiomas, o menu, o Node, na verdade o Node também é um tipo, né, de uma entidade, que vai fazer os conteúdos, a gente chama todos de Node, né, de nó, o number que define no campo numeral, OpenID, que permite logar usando uma credencial do OpenID, Overlay, que ele faz esse coisa branquinho aqui por dentro aqui para subir a administração, ficar aqui mais confortável. O Path, que é onde você define caminhos alternativos, URL alternativo para o seu conteúdo. A gente tem um módulo de filtro de PHP, que aí você pode escrever PHP também direto no conteúdo. Não é indicado isso aqui por questão de segurança, mas ele está aí do mesmo jeito. O Pool, que é um módulo de enquete, ele já te dá um tipo de conteúdo novo, enquete, que só você coloca o título, quais são as opções, e você tem lá uma enquete pronta, que ele já vai fazer a votação, as estatísticas, tudo certinho. Módulo de busca, atalho, estatística, log, taxonomia, que são as categorias, né? Uma coisa para teste, toolbar, um rastreador, gatilhos, módulo de usuário, enfim, já vem com uma série de módulos aí. Acho que com o tempo é bom, sei, quem está começando, instalar, testar, ver como é que é a interface dele. Né? A gente tem também a administração dos usuários, onde a gente pode ver todos os usuários que tem, os papéis que tem no sistema. A gente pode definir tipos de usuários, né? Quando a gente vem aqui em permissos, a gente tem essa parte aqui, roles. Em roles a gente pode ter aqui a gente já tem uma nova aqui, né, de administrator. Aí eu posso colocar uma outra role, por exemplo, sub-administrator, que é um cara que vai adicionar, que ele vai ter níveis de acesso diferentes, né? E nas permissões eu tenho aqui, né, o usuário anônimo, o autenticado, o administration e o sub-administration. Então, cada um que eu vou fazendo desses papéis, ele vai me criando aí. E aqui eu tenho todos os módulos que estão instalados, quais são os níveis de acesso. Então, os níveis de acesso de cada tipo de usuário também eu defino todo via interface. Configuração, tem aqui uma série de configurações, uma parte mais ampla, assim, né? Isso aqui tem que sair clicando para ir vendo tudo. Mas aqui em configurações, por exemplo, eu tenho o Image Styles, que é uma coisa que a gente pode definir para fazer tamanhos de imagem.
Né? Então, por exemplo, eu tenho um site que ele tem um slideshow, eu quero ter um tamanho específico nas minhas imagens dos meus artigos. Então, eu posso clicar, criar um estilo, posso fazer artigo style, por exemplo. Eu crio um novo style e aqui eu crio uma ação para esse style. Que, eu quero que ele scale it pronto. Ele vai escalar a imagem e vai recortar ela de um tamanho específico. Então, coloco essa ação aqui, defino essa ação como configuração do sistema, que depois, em outro lugar, eu vou chamá-la. Então, eu vou falar, eu quero que a minha imagem tenha 100 pixels por 100 pixels. Então, ele vai escalar a imagem até mais próximo disso, e mais próximo disso ele vai cortar, para ela ter sempre esse tamanho. Aqui ele me dá um preview. E aqui, por exemplo, na administração da estrutura de tipos de conteúdo, eu tenho aqui o artigo. Então eu tenho o Manage Fields, administrar os campos. E aqui eu tenho um campo imagem. Se eu clicar no editar imagem, eu posso... Na verdade só um cliente. tem o Manage Display, que é onde ele mostra como ele vai exibir os campos. Então eu tenho aqui o campo Image, o label, que é o rótulo dele, está escondido, o formato da imagem, e aqui eu tenho um linkzinho aqui, que eu posso colocar o estilo da imagem. Aí aqui ele aparece o estilo que eu criei, artigo style. E eu posso linkar ela também para alguma coisa do conteúdo. Dou um clique aqui e salvo. Aí o que acontece? Toda vez que ele for exibir o meu artigo, ele vai exibir a imagem com aquele estilo que eu criei. Então eu não preciso ficar criando, fazendo upload de várias imagens, várias coisas. Sempre quando ele estiver aqui, ele já vai exibir. E aqui eu posso definir estilos diferentes, por exemplo, para a apresentação dele, eu posso definir um outro estilo aqui, posso definir o mesmo estilo, ok. Ou definir um outro aqui mesmo, colocar miniatura, que ele já tem um daqueles estilos pré-prontos. Por exemplo, quando ele estiver exibindo a opção do artigo em miniatura, ele vai exibir a imagem do tamanho, do jeito, e quando ele estiver no artigo, vai exibir de outro. Então, eu posso formatar as coisas muito bem assim. O que mais que eu tenho aqui? Tem os campos de comentário que eu posso adicionar ou excluir os campos de comentário. Posso adicionar novos campos aqui. Por exemplo, eu tenho um artigo, eu quero que no artigo eu quero ter uma opção a mais na hora que ele estiver preenchendo lá. Ele fala assim, eu quero que ele fale a fonte. Então eu coloco aqui um texto, que ele vai dar text field, e aí eu coloco aqui source. E esse seria a fonte, a fonte do artigo, quem escreveu, alguma coisa assim. Posso definir o tamanho máximo para ele. E corre nessa aqui, velho. 20, né? Aí, certo. Como é que é a data de liquidação do salvar? A data de crédito, como é que eles vão receber a grana? Aí aqui eu posso ainda definir a ordem das coisas, então eu coloco mais assim, esse é o número 1. Esse aqui é o número único. Aí o meu formulário, na hora de criação do artigo, ele já vai vir um pouco diferente. Já vai vir o meu primeiro artigo, tags, o source. Coloco. Carteira imprimir. Dou qualquer. Dá para o cliente. A imagem está aí, posso mover, posso colocar um. Não conhecia. Mas eu estava olhando se a descrição vai estar aí. Com mais o meu campo. Coloquei lá. Definido a interface. Usando o Node. Então, beleza. Já tenho aqui artigo, uma página institucional. Quero fazer um blog também. Tudo com eu poderia ir para um caminho mais fácil ainda de chegar lá e instalar aquele módulo do blog.
né? Mas como tipo, poder ter quantidade de uma unidade. coisinha um pouco mais difícil que, Isso aqui, na verdade, não tem nada difícil. Bom tipo de conteúdo, adiciona um novo tipo de conteúdo que vai ser blog. A descrição dele vai ser use Nós vamos entrar mais uma criar unidade. Ele vai ter título, Bota ali. o preview dele é opcional, Os módulos do Google. ele vai ser publicado sempre por padrão, sempre promovido a página inicial. Ele vai mostrar as informações do autor, ou seja, quem foi o usuário que escreveu e a hora. E Tem quanto mês de projeto? o menu, eu não quero que ele seja publicado no menu, né? Eu só quero que ele seja, que ele tenha um comentário. Cadê? Publicado, comentários. Muito Hulk. Comentários, ele está aberto. Muito Sem, eu quero ele padrão, reto, né? Quero 10 comentários por página. Quando ele atingir esse número de comentários, ele vai criar um paginador. Sem título no comentário. E certo. O comentário na mesma página. E preview não precisa, desabilitado. Tá certo. Só salvar. Isso que é massa, agora a gente vai estar tudo junto. Ele está aqui no meu conteúdo. Aí eu tenho um blog. E aí eu tenho título e corpo, né? Então no blog eu quero adicionar um campo, não sei, de imagem também, para seguir lá, fazer destaque, qualquer coisa assim do tipo. Então, como o Drupal já, na instalação já cria isso, eu posso aproveitar o mesmo campo de imagem que eu uso lá no artigo, que na hora que ele for exibir eu posso fazer várias separações dele. Ele vai exibir só o campo quando for blog ou quando for artigo, ou se eu quiser exibir os dois, no jeito, posso definir uma imagem padrão para esse campo, definir quais as descrições que ele vai dar, definir um diretório que ele vai guardar essas imagens. Vou até dividir aqui, ó, image / blogs. Então, assim, esse caminho aqui é o caminho que está dentro daquele files que ele criou durante a instalação. Eu posso definir tamanho máximo de pixels, tamanho máximo em kbyte. Posso falar que a imagem vai ter um campo alt, que vai ter o title. Já definiu o tamanho do preview dela aqui. O que ele vai usar para fazer o upload. Posso falar assim, essa imagem aqui, essa aqui ele usa para todos, né? Então eu vou falar assim, essa imagem é a imagem da chamada, beleza, salva ela aí. Mas eu quero fazer um blog também que ele tenha, por exemplo, eu quero subir uma galeria de fotos, né? Então eu vou criar um novo, aqui ó, criar o campo de galeria. Eu posso mudar o nome do identificador aqui dele aqui também, né? Então coloco aqui field image, em inglês coloco o campo do tipo do campo, aí eu falo que é imagem, ele já me dá o widget de imagem, eu salvo. E a única diferença desse campo aqui é que ele vai ter um monte de imagens, quero que ele seja múltiplo. Então coloco lá aqui embaixo no número de valores, eu coloco ilimitado e salvo. Beleza, então ele vai ter título, uma imagem de destaque, o corpo e a galeria. Salvei, beleza. Quando eu vou aqui, conteúdo, criar conteúdo, ele vai me dar a opção do blog, que eu acabei de fazer o blog aqui, para criar blogs. Ele me dá o título, a imagem, o corpo e a outra galeria. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui é o seguinte, que à medida que eu vou fazendo o upload, ele já vai me dando a opção de adicionar mais arquivos. Então posso adicionar vários arquivos aqui.
E a mesma coisa, eu posso colocar aqui essa imagem no meio de teste, colocar aqui um título. Vou pegar o nosso amigo Lorenzo. Mas eu quero também colocar um vídeo. Tá no YouTube, quero pôr no meu site. Então vou pegar qualquer vídeo aqui que tiver aqui na minha frente. Tentar. Chega no Embed, pega o código dele, passo aqui, ó, aqui no corpo, no colo, beleza, muda o formato de entrada aqui para full, para ele aceitar qualquer tag HTML e salvo. Aí o meu vídeo aqui, o meu conteúdo. Então, assim, um pouco de HTML, às vezes, aqui, né? Claro, as imagens estão com tamanho grande, que ela está em tamanho original. Mas aí é só eu ir lá na edição e falar com ele que vai estar com o tamanho que eu quero visualizar. E para finalizar isso aqui, eu quero o formulário de contato que eu coloquei lá. Né? Então, vou em configuration. Acabou de começar outro vídeo. Configuration mesmo. Agora não tem Pô, pra lá, né, cara? Desse tamanho, né? tudo. Quantas são as coisas, né? Eu nem tinha, né? Mas eu não tinha comprar uma câmera aqui. Cachou tudo e Contato, um pouquinho. foi instalado. Está Que eu ia fazendo o formulário de não sei se dá contato. tempo de chegar. Aí eu já consegui, né? Vamos fazer Que a gente vai ter já um site com artigo, deu com pra um fazer. blog, com as nossas páginas institucionais e a página de contato. Estou vendo cá edita. Ele já está, já me deu tudo, categoria. É só eu ir em estrutura. Menus. Vou colocar o main menu aqui. Sobre nós. Vou adicionar um link que vai contato e vai habilitado. Aí ele dá um link de contato já com o meu formulário de contato no nosso site. Muito bem, é isso que a gente tem hoje. Para a gente ter novos temas, a gente pode baixar também direto do site do Drupal. A gente tem uma série de temas que vão mudar a cara do nosso site, né? Aqui no Download Extend, a gente tem a parte aqui de Teams, que aí tem também dezenas de temas gratuitos aqui, temas base para ser usado com outras bases, temos prontos que é só plugar, plug and play mesmo, só instalar. Para instalar o tema, a mesma coisa do módulo. A gente tem aqui, a gente tem tema adaptável, né, que vai funcionar já no seu mobile, no seu iPad, no seu Android, qualquer aparelho que tiver. E é isso. Acho que tem mais alguma coisa aqui. As atividades de cadeira do tipo de cadeira do grupo e no resto. Vou facilitar porque isso vai ter umas 200 atividades. Aí eu tô em alongamento, em primeira atividade do tipo alongamento. Eu levo o resto, fiz pra cada um. Daí A gente tem o dúvidas. código que eu fiz, eu encapsulei A tudo. gente pode Criar um novo, nesse uma site nova área. aqui, o Drupal.org, Declaro o DrupalBR.org, que é um fórum automático. onde eu dou muito suporte lá também, só procurar lá o Turispa, estou lá. A API.drupal.org tem toda a documentação. O Google é muito amigo nosso. Só para fazer uma parte de CSS. Eu terminei só. Drupal Models, que é uma interface melhor para achar módulos. Tem um buscador bem legal.
drupaleiros que tem Esse aqui me dá um tipo de conteúdo, que é uma atividade. é um agregador de Lightbox. vários blogs e várias coisas. Em vez de usar Esses aqui, slides não, também, não, as não, coisas vão não, estar não, ele disponíveis depois vai jogar na tela. no Na hora. grupo BR. E Quiser qualquer clicar, coisa quiser falar comigo, meu site pessoal esse aqui já tem um solista.com.br, lá tem todos os meus contatos. já é um aluno, né? E agradecer a Thaler, Do nome do que é a empresa que eu trabalho, que me trouxe para cá. E qualquer coisa, tem alguma pergunta, alguém quer fazer uma observação, por favor, faça, por favor. Eu não mando puxar os dados do responsável. O alimenta tem lá do. Certo? Bom, eu vou fazer uma pergunta então, já que ele fez. Que É é uma pergunta, acho que às vezes o pessoal tem O aluno. e esqueceu disso, né? Digita ali, digita o nome do cara, pô. Fez a instalação do Drupal com o PHP-MyAdmin, que logicamente usou o MySQL. O Drupal pode usar os bancos de dados? Sim, pode usar os bancos de dados, sim. O que acontece, eu falei disso, que às vezes, em determinado momento, pode ter um módulo ou alguma coisa contribuída que não vai suportar esse banco de dados. Então aí vai ter que desenvolver aquele suporte para quem fez o módulo, para poder chegar, adaptar o módulo para suportar esse novo banco de dados. Você usou a linha de comando ali, né, para baixar e extrair, copiar para o lugar certo, renomear. Mas tem algum motivo por que você não usou o Drush? Que é amigo meu, né? Acho. Não tem motivo. Quer dizer, na verdade tem motivo para eu não usar o Drush. Já que eu usei a linha de comando, para ficar ainda um pouco mais fácil para quem é novo acompanhar a navegação. Porque o Drush já é um passo a mais. Só para explicar também o que é o Drush. O Drush quer dizer Drupal SH, que tem comandos específicos para Drupal, ele já pega, já baixa, já faz tudo automático, você não precisa fazer nada. Né? A gente que é desenvolvedor, é uma maravilha para a gente ter uma ferramenta como o Drush para poder nos auxiliar. Eu usei mesmo a linha de comando para agilizar um pouco, mas eu queria ainda mostrar, ter, assim, para quem é novo no assunto, poder ainda ter uma visibilidade do que eu estou fazendo. Né? Apesar de eu estar falando, que o Drush vai pegar e vai fazer tudo para mim de uma vez. Então, sem o Drush eu posso falar, estou navegando, estou listando as pastas, estou copiando isso, aí fica mais fácil de entender, por isso eu não usei o Drush. Cara, legal, bacana. Eu queria saber assim de ti, né? Tu não tinha programado antes nada, nem PHP, nem, sei lá, alguma coisa, não entendo, nossa, PHP ou outra linguagem, antes de começar. E quais foram as tuas principais dificuldades, assim, no início do grupo, até tu engrenar, acreditar e se engajar nele? Olha, eu nunca tinha pego mesmo nada de programação quando eu comecei. Eu precisei, em 99, na verdade, eu queria fazer um site para os artistas, onde que eles pudessem colocar suas informações e ter uma página profissional na internet, né? Eu lembro perfeitamente que a empresa mais barata, na época, queria me cobrar R$45 mil para fazer uma página de cadastro, né? Eu não tinha nem 500, imagina se eu ia ter. Então eu fui buscar saber o que era HTML, como funcionava. Então eu tive assim, uma boa noção primeiro de como era HTML. Comecei a ver um pouco de PHP, fiz uma página que saiu lá para 2002, que fiz bem na mão mesmo. O cara tinha um formuláriozinho, ele mandava, eu recebia todas as informações por e-mail, os arquivos, as informações dele, e no meu site eu ia lá e fazia o HTML na mão, que é as informações que eu recebia. Então essa foi a primeira coisa que eu lancei. Aí eu comecei a buscar CMS. Então aí eu testei vários. Testei pelo menos uns 300 CMS, sem exagero. Sem exagero. Não estou, sem exagero. E aí que eu buscava e descobri o Drupal. E o Drupal foi o que eu falei assim, esse aqui
vai fazer o que eu preciso, né? Vai fazer o que eu quero. Esse que me dá a liberdade de fazer isso. Estava bem imaturo ainda o Drupal na época, mas eu vi que ele me dava. O que mais me deu, a maior dificuldade minha que eu tive era de não saber programar. Porque às vezes eu queria fazer uma função muito específica e não tinha um módulo, não tinha essa coisa, que hoje já tem melhores assim, do que das coisas que eu queria na época, né? Tanto que no Drupal BR, que é onde eu dou mais suporte, acho que por ver as minhas primeiras dúvidas lá, eram coisas assim que os caras mesmo, que estavam mais ativos na época, não sabiam também, então não era qualquer coisa. Então, eu, como entusiasta de tecnologia, eu sempre tive uma facilidade para entender como funciona, como que precisa ser feito, né? Mas na hora de fazer, de escrever código, eu sempre tive muita dificuldade, assim, agora que está melhorando a coisa nesse sentido para mim, né? Então a minha maior dificuldade é de não saber mas, mesmo assim, sem programar nada, eu consegui desenvolver bastante projetos, uns projetos bem legais. Tem um site até que eu acho que eles estão online ainda, que chama Mundo Clown. Mundo Clown, clown é um palhaço em inglês, né? mundoclown.com.br, que é o primeiro site brasileiro exclusivamente dedicado para os palhaços. Eu sou palhaço. Ele foi feito em 2005, está lá ainda, até hoje, do mesmo jeito. Então, é uma boa referência assim, do que dá para fazer sem nenhuma programação. É uma rede social. Entendeu? Isso aí. Obrigado.